Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2022. Vamos dar uma passada aqui nos jogos desta quinta-feira, os jogos que eu trabalhei ou pretendia trabalhar, porque teve aí 3 jogos que foram adiados por conta aí do coronavírus. Justamente por isso eu estava com ideia de postar mais vídeos aí com análise, mas devido a esses problemas aí de muitos jogos sendo adiados, às vezes as pessoas até tem alguém que entra aí no pré-live e depois o jogo é adiado. Eu vou dar um tempo, não vou continuar postando por agora, até normalizar aí novamente. Nesse final de ano aí, os jogos estavam acontecendo já, alguns outros sendo adiados. Mas vamos dar aqui uma passada rápida. O jogo do Bologna contra a Inter, que era o primeiro jogo do dia, foi adiado. O jogo da Atalanta contra o Torino também foi adiado. E o jogo da Fiorentina contra a Udinese, era o jogo aí de over 2,5 ao lado do Atalanta contra o Torino. Os dois jogos que aconteceram não bateram. O Beck Lazio não bateu. A Empoli começou muito bem aí, não deu chances nenhuma para a Lazio no início do jogo. Eu não tinha chegado a entrar no mercado e com 5 minutos a Empoli já conseguiu um pênalti. Aos 8 minutos já estava 2-0 para a Empoli. Eu vinha posicionar no mercado, depois do 2-0 eu entrei Lei Empoli e peguei esse gol aqui logo aos 14 minutos, pagou muito bem. Depois do gol eu saí do mercado, não peguei esse 2-2. A Lazio seguiu pressionando, mas aos 75 veio o castigo de quem não faz toma e a Empoli voltou à frente do placar fazendo 3-2. Depois desse 3-2 eu entrei novamente no mercado, eu fiz Lazio ou empate, precisava de um gol da Lazio. Teve esse gol anulado, eu já estava no mercado, a bola bateu na mão do jogador que fez o gol e foi anulado corretamente. Depois teve esse pênalti desperdiçado aqui. E aos 90 minutos, mais 3 de acréscimo, eu consegui esse gol aí que me deu um bom lucro nesse jogo. E o outro jogo aqui, Juventus e Napoli, eu não fiz nada nesse jogo. A Napoli começou muito bem. Eu cheguei a pensar abrir um lei Juventus, mas fiquei com um pouco de medo aí, porque querendo ou não, é a Juventus em casa. Mas logo aos 23 a Napoli abriu o placar e eu fiquei de fora. A Napoli continuou melhor e por isso eu não fiz nada nesse jogo aí. Eu cogitei fazer aqui um over 2,5 quando o jogo estava 1-1, já no segundo tempo. E aí eu acabei ficando de fora e foi bom eu não ter entrado. Se eu tivesse entrado teria tomado red. E aí teve o jogo aqui, Milan e Roma, que eu tinha comentado também, do over 2,5, bateu fácil, só que eu não entrei. Esse jogo, Spezia contra o Verona, eu olhei, mas não fiz nada, foi no mesmo horário do jogo da Lazio, eu estava focado no jogo da Lazio. Vamos aqui para os jogos de hoje. Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach. O Borussia deu uma goleada o ano passado no Bayern de Munique por 5-0. O Bayern de Munique não tomava uma goleada de 5-0 há muitos e muitos anos. Essa odd do Bayern de Munique ela tá bem baixa, mas eu vou buscar aí nesse jogo um back Bayern de Munique e um over 2,5 também. Eu acho que vai bater bem aqui nesse jogo, vai bater fácil, embora as odds devem estar muito baixas, mas se chegar a odd de 2 nesse over 2,5, se não sair um gol aí até os 20 minutos, 25, essa odd vai bater 2 e eu vou pegar esse over 2,5. A race do Bayern de Munique, que é líder do campeonato alemão, é muito boa, são 5 vitórias consecutivas. O Bayern de Munique nada de braçadas na Bundesliga e o Borussia Mönchengladbach vem aí de 4 derrotas seguidas e um empate. A classificação vem aí, o Bayern de Munique liderando, já marcou 56 gols no campeonato e sofreu apenas 16, tem 14 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Borussia Mönchengladbach, 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, marcou 22 gols e sofreu 32, tem apenas 19 pontos.
Jogando em casa, o Bayern de Munique tem 8 vitórias, 0 empate e 1 derrota. Marcou 29 gols e sofreu apenas 6. 24 pontos conquistados de 27 possíveis. Jogando fora de casa, o time do Mönchengladbach é apenas o 16º colocado. Em 9 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 19. 5 pontos conquistados apenas. Os confrontos entre eles nos últimos jogos, esse foi o jogo aí, o último jogo entre eles, inclusive o Borussia Mönchengladbach fez 5-0, então o Bayern vai para cima, vai tentar descontar essa goleada aí com toda certeza, mas teve também um jogo aí de 1-1, ou seja, o Borussia Mönchengladbach venceu por 2-0 e o Bayern de Munique, a última vitória foi por 6-0. Já são 3 jogos seguidos que o Bayern de Munique não vence o Borussia Mönchengladbach. Mas a fase dos times são muito diferentes. Eu acredito muito que a vitória, que o Bayern não vai ter muitas dificuldades para vencer essa partida. A última derrota do Bayern de Munique foi para o Augsburg por 2-1. Vem fazendo muitos gols o time do Bayern de Munique. O Mönchengladbach, a última vitória foi contra o Greuther Fürth por 4-0. Depois vem perdendo aí, tomando goleada inclusive. Tomou 4 do Colônia, tomou 6 do Freiburg, tomou 4 do Leipzig e tomou de 3-2 do Eintracht Frankfurt. Aqui está a escalação já disponível, o Lewandowski, o Müller no ataque. Enfim, o time do Bayern de Munique tem muito jogador fora. Mas ainda assim eu acredito que vai ser um back Bayern de Munique. Então vamos mudar aqui, colocar back Bayern de Munique e over 2,5 Bayern versus Borussia Mönchengladbach. E tem aí outro jogo aqui que é o pelo campeonato francês, a Ligue 1, Bordeaux versus Olympique de Marseille. Esse time do Olympique é um time que eu não confio muito. É um time que às vezes joga bem e às vezes joga muito mal. Mas a fase do Bordeaux é muito ruim no campeonato. É apenas o 17º colocado contra o Olympique, 3º colocado. A classificação em casa, o time do Bordeaux é apenas o 18º. Tem apenas 1 vitória jogando em casa, já sofreu 20 gols e marcou apenas 15. 7 pontos conquistados. São 5 derrotas e 4 empates e 1 vitória. Jogando como visitante, o Olympique de Marseille é o 3º colocado. Em 8 jogos, venceu 5, empatou 2 e perdeu apenas 1. Marcou 10 gols e sofreu 5, 17 pontos. Aqui não tem muito o que inventar, vou tentar aí um back Olympique de Marseille. E eu vou dar uma olhada aqui no mercado de gols. Os confrontos deles tem 2 0-0, 2 under e 2 over. O Bordeaux vem aí numa sequência de jogos. Perdeu de 3-0, perdeu de 3-2, venceu por 10-0 na Copa da França. O time do Bordeaux é bem over. Todos os jogos over. Vou dar uma olhada no Marseille aqui. O Marseille under. O time do Marseille é bem under. Mas eu vou colocar o over 2,5 nesse jogo também, devido à ruindade do time do Bordeaux. Se o Bordeaux fizer um gol aí, ajuda bastante a gente. Então eu vou colocar aqui também Bordeaux versus Marseille. Não tem tantos jogos nessa sexta-feira. Santa Clara Sporting. Aqui não tem muito o que inventar. É que buscar um back Sport aqui nessa odd de 1,40. É um pouco baixa essa odd, mas o time do Sport vem fazendo uma boa temporada, uma boa campanha. Jogando como visitante, o time do Sport é o 3º colocado. Tem apenas um empate e o resto tudo vitória. Jogando em casa, o Santa Clara é o 9º colocado.
Aqui é Back Sport. E também vou buscar aí um over 2,5 nesse jogo do Santa Clara contra o Sport. O time do Sport, ele jogando fora de casa, ele tá marcando muitos gols. Deu over 2,5, 3-1 no Benfica e 3-0 no Gil Vicente. E jogando em casa, o time do Santa Clara, 2 over e 2 under. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais. Fui!